Na nossa escola bíblica online, nós adotamos a revista Compromisso da Convenção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Por sua vez, serve às igrejas batistas espalhadas pelo nosso país. Nós estamos na lição de número 10, cujo tema dela é Um Olhar para a Eternidade. O texto é Jonas capítulo 1. Todavia, o texto áureo se encontra em Lucas capítulo 11, versículo 29 até o 32. Farei a leitura nesse exato momento na versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Diz assim a palavra de Deus. Como afluíssem as multidões, começou ele a dizer: Geração perversa é esta. Ela pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí, quem é maior do que Jonas? Que Deus possa nos abençoar através de sua bendita palavra. Vamos então para a nossa revista, porque dentro dessa temática vai mostrar justamente que Jonas é um dos profetas mais interessantes e pitorescos das Sagradas Escrituras. E por falar com relação à vida de Jonas, a gente precisa entender que nós, primeiramente, precisamos o quê? Compreender como olhar para a eternidade vai mudar a nossa relação com o passado, com o presente e com o futuro, usando simplesmente a vida de Jonas como referência. Não se apegue ao grande peixe. É um detalhe apenas na narrativa bíblica. Se apegue a Deus e faz algo maravilhoso, não apenas na vida de Jonas, mas principalmente de toda a cidade. Uma referência a Nínive. Jonas é um dos personagens mais conhecidos, especialmente entre as crianças. Geralmente, no público infantil e desde pequeno, as pessoas vão ouvindo que foi baleia, baleia, baleia. Nada disso. Nós já sabemos que não se encontra lá nos originais. Mas, ainda assim, a história de Jonas não é sobre um animal, uma referência ao grande peixe. A história de Jonas nos traz lições profundas. Porque observe que o livro de Jonas, quando você faz a leitura, vai mostrar algumas coisas. Quais coisas são estas? Tensões de fé. Até pessoas do tipo de Jonas têm tensão. Não existe aquela vida como se fosse banho-maria, um mar de rosa. Tem tensão, tem conflitos internos. Isso mesmo, internos. Uma pessoa chamada por Deus pode não, ele vai ter conflitos internos. Pode oferecer, inclusive, uma resistência ao chamado específico. E vez ou outra, eu me deparo com pessoas que falam assim: ah, pastor, Deus me chamou para esse ministério missionário, Deus me chamou para isso, para aquilo outro, mas eu priorizei outras coisas. E por mais que elas fizessem tais coisas com excelência, ainda assim, ela sabe de que ela deveria é, não ter dado as costas para Deus no tocante àquele chamado específico. E a gente sabe perfeitamente que podemos agir como, entre aspas, missionários bivocacionados. Ah, eu quero ir para o campo missionário, mas também tenho um sonho de ser médico. Você pode unir o útil ao agradável, ser um missionário bivocacionado. Você exerce a sua a medicina, mas você também anuncia Cristo Jesus. Você trata as feridas do corpo, mas também lida com as questões da alma.
Então, existe possibilidade de solucionar tal chamamento da parte de Deus. Mas observamos que Jonas, à medida que a gente vai lendo na introdução, vai ter lutas emocionais. Quem não as tem? No mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo. Eu, disse Jesus, venci o mundo. Nós vamos ter lutas emocionais, desgastes físicos também, embates espirituais. Mas, não obstante a estas coisas, nós sabemos que, com o advento de Jesus Cristo e na nova aliança, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente em nós. Nós não estamos sozinhos. Mas voltando aqui para Jonas, quando a gente lê o livro, notamos ainda que ele faz questionamentos éticos e espirituais. E, acima de tudo, vai ter uma tratativa toda especial, porque vai revelar o quê? Além disto que eu mencionei, a misericórdia divina. De modo que a vida de Jonas é marcada por idas e vindas, assim como a nossa. Muitas vezes estamos firmes, obedientes, e de repente nos vemos fugindo, nos vemos lutando, resistindo, temendo ou desanimado. Agora, dentro dessa temática aqui, um olhar para a eternidade, o modo como vemos a eternidade vai determinar o modo como vivemos o presente. E isto, sim, vai fazer diferença no futuro, isto é, na eternidade. Vamos então para esse primeiro tópico, um olhar ao passado. Porque o autor da revista vai dizer que antes do livro que leva o seu nome, Jonas é citado nos registros dos reis em sua profecia, se cumpre na vida de um rei pecador e rejeitado por Deus, uma referência a Jeroboão II. Vamos então nos situar um pouco. Antes de existir o livro que leva o seu nome, Jonas havia atuado como profeta lá no período de Jeroboão II. Nós vamos ter essa referência em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 e 25, conforme está em nossa lição. Esse tempo, meus irmãos, foi marcado por crescimento espiritual, digo, crescimento militar de Israel, instabilidade política, ameaça à Síria crescente na região do norte e um temor muito grande de constantes por conta das invasões ou de invasões. Vocês precisam compreender, lendo esse texto de 2 Reis, 14, 23 e 25, tendo como pano de fundo, que a Síria era implacável. Ela, ela era conhecida por suas crueldades, pelas conquistas violentas e por destruir povos inteiros. Dizimavam os povos, destruíam por completo. E pensando nisso, nós vamos entender melhor a angústia de Jonas ao ser enviado justamente para anunciar arrependimento ao maior inimigo de Israel. O que nós vamos observar dentro dessa primeira parte, no tocante ao primeiro tópico, é que o passado revela nossos medos. Jonas temia o inimigo e muitas vezes tememos também aquilo que Deus nos chama a enfrentar. Deus está chamando para a gente ter um embate, enfrentar, confrontar. Mas muitas vezes nós tememos até aquilo que Deus está nos chamando. Uma outra coisa é que, dentro desse primeiro tópico, eu compreendo que o passado acaba moldando a nossa resistência. Olhe para a vida de Jonas. A história de Israel com a Síria alimentava o preconceito, mas o quê? A mágoa e até aquela ideia de justiça própria. Uma nação
pagã, cruel, e gera aquele senso, aquela hostilidade, mas aquele ranço, bom, de justiça própria. Mas mesmo o passado, que acaba moldando a nossa resistência, o passado que revela os nossos medos, existe uma outra coisa. Porque o passado não define o futuro. A gente aprende com a narrativa bíblica. Deus pode nos enviar, pasme, justamente aonde nunca queríamos ir. Jamais, nunca. Nós até juramos, não, eu juro que não vou lá fazer tal coisa. Mas Deus pode nos enviar. E se nós formos obedientes, certamente faremos. É o que nós aprendemos. Porque a fé não apaga o passado. Esta é uma verdade. Mas se a fé não apaga o passado, ela impede que ele decida o nosso futuro. A fé não apaga o passado, mas impede que ele decida o nosso futuro. Vamos olhar um pouquinho para o momento presente, porque é justamente o segundo tópico, um olhar ao presente. A narrativa aqui, a leitura bíblica, nós temos. Eu considero que vocês já leram o texto bíblico proposto, Jonas capítulo 1, e por isso não vou fazer mais leitura bíblica, apenas comentários sobre os textos que estão aqui de uma forma didática. Mas, baseado nesse tópico, que fala justamente sobre a situação espiritual e política do tempo de Jonas, nós observamos que no período de Jonas havia aquela cidade chamada Nínive, ainda não havia sido, ainda não havia destruído Israel, porque destruiu. Quem conhece a história sabe que Nínive destruiu Israel quando? 722 anos antes de Cristo. Mas naquela época não havia destruído ainda Israel, mas já era uma grande ameaça. Vou dizer assim, aquele relógio profético já se tornara uma grande ameaça, de modo que estava avançando. A Síria estava se fortalecendo ano após ano, e as pessoas do povo de Deus estavam vendo tudo isto. Eles estavam crescendo, uma referência a Nínive. E é justamente entre as datas aqui são aproximadas, entre 760 a 750 anos antes de Cristo, que Jonas vai receber o chamado. Chamado de quem? Chamado de Deus. Para ir aonde? Para ir à capital do inimigo. Que coisa, né? Que situação difícil. O que nós vamos ver dentro daquele tempo presente de Jonas é que o momento de Jonas era cheio de inquietações, eram cheios de perguntas. Como assim? E justamente para Nínive pregar? Como vou pregar para o povo que ameaça meu país? Sendo eu um profeta de Deus, vou fazer tal coisa? Como eu vou anunciar a misericórdia a quem eu vejo como carrasco? Como confiar que Deus sabe o que está fazendo? Será que é isso mesmo? Será que ele sabe o que está fazendo? Porque parece que ele não sabe, não tá, ou está desconsiderando que Nínive, ou seja, a Síria, é por demais cruel e está crescendo cada vez mais e mais. Eram perguntas inquietantes e talvez algumas outras mais que nós não sabemos, mas imagine só quantas indagações foram feitas por Jonas. E talvez uma das mais difíceis foi justamente responder como, afinal de contas, ele era um profeta, como obedecer quando eu tenho vontade de fugir. Que dilema, né, irmãos? De modo que, diante dessas perguntas inquietantes, nós podemos conceber o seguinte: o nosso presente, assim como o de Jonas, também está cheio, cheio, assim, ó, cheio de incertezas. O nosso presente.
O livro que cita Jonas vai mostrar que antecipamos medos que talvez nunca se concretizarão. Às vezes nós temos medo no momento presente e ficamos apreensivos, ficamos receosos, temerosos, e de repente vai passando, não se concretizou ou realizou aquilo que nós achávamos que ia acontecer. Percebeu? Por isso que o momento presente é cheio de incertezas, não para Deus, mas para nós, como seres humanos. Todos nós somos seres espirituais, irmãos, mas nós precisamos cada vez mais e mais nos tornar mais humanos e reconhecer a nossa humanidade. Não existe super crente, não existe um super pastor. O que existe é um homem que, ao mesmo tempo, tem fé, mas convive com algumas dúvidas. E quando eu falo dúvidas, não são incredulidade. Compreenda-me bem. Você pode dizer assim: eu creio, pastor. Eu creio, meu irmão, mas eu tenho dúvidas. Eu creio piamente na palavra de Deus, mas eu tenho muitas dúvidas. Não é dúvida em relação à existência de Deus, ao poder de Deus, à bondade de Deus. Nada disto. São dúvidas humanas. Agora, o que a gente pode fazer, não apenas como algo terapêutico, mas é fazer justamente aquilo que a Bíblia diz. Lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade. Por causa de quê? Ele está no momento presente, cuidando de nós. Já que nós temos essa provisão da parte de Deus, desse cuidado divino, nós temos que lançar sobre ele tudo que está dentro de nós. Os nossos medos, os nossos anseios, os nossos receios, os nossos temores, as nossas dúvidas, as nossas inquietações, colocar diante dele as nossas frustrações, porque ele nos ouve. Ele nos ouve sem nos julgar. E por isso a gente pode escancarar o nosso coração, abrir o nosso coração para Deus em oração. É um recurso espiritual que nós temos. A obediência exige confiança no caráter de Deus. Porque quando a gente lida com isto, não obedecemos porque entendemos tudo. Tem muita coisa que eu não compreendo. Tem muita coisa que acontece comigo e fica num turbilhão e eu não entendo. Por que comigo? Mas não, acredite, todos nós passamos por momentos difíceis de tribulação, de provação, etc e tal. Mas a gente precisa não compreender porque tudo isso está acontecendo, mas simplesmente confiar em quem nos chama. Quem nos chamou à salvação foi Deus, através de Cristo Jesus. Há um chamamento geral para a salvação. E todos aqueles que são chamados à salvação, que acatam o senhorio de Cristo, tornam-se novas criaturas em Cristo Jesus, elas podem contar com Deus e crer, confiar no caráter divino. Nós aprendemos, antes de adentrar para o terceiro tópico, que fala sobre um olhar ao futuro, é que quando fugimos de Deus, nosso presente vira tempestade. Não fuja de Deus. Quando obedecemos, vira uma missão. Que coisa boa. Quando vira uma missão. Mas é um desastre quando nós, no presente, fugimos de Deus, porque vai virar uma tempestade. Quando a gente foge de Deus, a gente não está atentando para a voz dele. A gente não está no centro da vontade divina. E a pior coisa para um crente é não estar no compasso da graça, no centro da vontade de Deus. Mas vamos olhar para o futuro? Ao lermos os profetas menores, nós ficamos às vezes com aquela sensação de que as histórias são as mesmas e só mudam os personagens. Os temas são os mesmos. Vai mudar o contexto histórico, o pano de fundo.
Porque, vou dizer assim, a história vai se repetindo. Só muda os rostinhos, as figurinhas, os rostos. Mas o que nós observamos quando olhamos para o futuro é que o futuro, pelo menos para Jonas, era incerto. Era mais o quê? Era um futuro amedrontador. Era um futuro desconfortável. Um profeta anunciar a misericórdia de Deus para o povo carrasco. Mas o futuro para Jonas era desafiador, mas também era profundamente transformador. É o que a gente vê no final. Porque a missão aqui de Nínive mostraria que Deus estava preparando algo maior do que Jonas imaginava. Bem maior. A maior capital da época seria alcançada. Um inimigo feroz ouviria a mensagem divina. E uma cidade inteira teria oportunidade de se converter. Olha que feito extraordinário. Uma cidade inteira daquele tamanho se converter ao Senhor. Só Deus mesmo. De modo que o livro de Jonas, quando a gente vai vendo essa história que foi registrada, vai mostrar que não é apenas a história do profeta, tampouco da baleia. Ah, menciona o grande peixe, então, conforme o Senhor disse, que está lá nas línguas originais. Não é sobre o grande peixe, meus irmãos, mas é uma história de graça. Você percebe a graça de Deus imperando de forma permanente naquele tempo, naquele ambiente, com aquele povo. Vai mostrar um Deus que age no tempo e no espaço para fazer o quê? Para que haja uma reconciliação com a sua criação. Todos os homens na face da terra são criaturas de Deus. Todas as pessoas provêm de Deus, porque somente Ele é o Criador de tudo e de todos. É verdade que nem todos estão alinhados com a vontade de Deus, nem todos aceitaram a dádiva da salvação através de Cristo Jesus, mas as boas novas estão sendo anunciadas até os dias atuais. E quando a gente olha para esse futuro, a gente começa a entender que o futuro pertence à graça de Deus. Não é simplesmente dizer o futuro pertence a Deus. O futuro pertence a um Deus gracioso. O futuro pertence à graça divina. Porque quem controla a história é o Criador, não o caos. Pastor, está um caos político no país. Não é esse caos que precisa ser focalizado. A gente não precisa atentar para o caos em si, mas sabedor de que quem controla tudo e todos é o Criador. Às vezes as pessoas falam assim, Deus ainda está no controle. Como assim ainda? Ele nunca deixou de estar no controle? É porque às vezes acontecem coisas contra a nossa preferência, o nosso gosto, e a gente acha que o trem descarrilhou. Nada disto. Deus continua lá, reinando soberanamente, controlando todas as coisas. E ele detém todo o poder. Tudo está conforme o seu querer. Porque o futuro de Deus, meus irmãos, é maior que os nossos preconceitos. Preconceito é uma ideia pré-concebida. Jonas não queria que Nínive recebesse a misericórdia, mas Deus queria. E é isso que importa. É o querer de Deus, não o querer do seu profeta Jonas. O que importa não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, o que é certo, mas o que Deus quer, que é através de mim, para mim, por mim, através de mim para outras pessoas, e etc e tal. A gente observa que o futuro, esse futuro, vai exigir decisão
no presente. Jonas precisou se levantar, enfrentar os próprios temores e caminhar para onde Deus queria. E quando a gente lê aqui o texto bíblico até de Lucas 11, que já foi lido inicialmente, que é o texto áureo, isto é, de ouro, versículo 29 até o 32, note que Jesus vai declarar: Eu sou maior do que Jonas. Deus é maior do que os meus temores. Deus é maior do que as minhas frustrações. Deus é maior do que todas as minhas lutas juntas. Deus é maior de todos aqueles que atentam contra a minha vida. Deus é maior. A gente precisa entender isto. E se desse uma pane aqui no vídeo e só aparecesse, não a imagem necessariamente, mas esse, esse tivesse apenas ouvindo esse áudio: Deus é maior que tudo e do que todos. Porque quando Deus, em sua soberania, escreve o futuro, até os ninivitas podem se tornar testemunhos de arrependimento. Com relação aos meus inimigos, eu quero destruição. Deus deseja conversão. Deus deseja arrependimento, restauração. É isso que Deus deseja. Vamos, meus irmãos, caminhar para as considerações finais, porque foram feitos alguns destaques na revista, mas eu quero deixar algumas perguntas. Eu tenho mais perguntas do que respostas, mas eu quero deixar algumas perguntas assim. Por que é tão difícil obedecer quando Deus nos envia para algo que não queremos? Obedecer para um lugar onde Deus está nos enviando e a gente fala assim: poxa, que coisa boa. Deus está me mandando para cumprir essa missão no lugar onde eu desejava, onde o meu coração, ó, se alegra. Que coisa boa. Unir o útil ao agradável. Mas como é difícil obedecer quando Deus nos envia para algo que não queremos. Agora, como seres humanos, mesmo sendo seres espirituais, mas como ser humano, o que que no seu passado ainda influencia o seu presente e que tem afetado a sua saúde, a sua vida emocional, ou a sua área emocional e a sua área espiritual? Quem são os ninivitas que evitamos enfrentar hoje? Nós devemos enfrentar, em nome de Deus. Mas não enfrentar no sentido de combater. Se ele nos chamou, nós vamos. Aí, nesse caso específico, quando ele parou de fugir, foi e ele ficou, ó, de queixo caído, boca aberta. Por que ele ficou boca aberta? Que os ninivitas se converteram. Coisa inimaginável na mente de Jonas. E como que a nossa visão da eternidade pode mudar, de fato, a nossa vida, pode mudar as nossas decisões diárias. Quando nós temos, sim, estas perguntas feitas e debruçamos sobre elas, meditamos, refletimos e respondemos, aí vai passar a ter sentido e compreendermos melhor todas as coisas. Irmãos, estamos finalizando e observa que a vida de Jonas não vai nos chamar para um conforto ou para além do conforto. A obediência vai exigir fé no caráter de Deus, não é fé na gente, não é fé nos homens, porque temos que ter fé no caráter de Deus, confiança no Senhor, mas o passado não pode nos aprisionar. A gente não precisa estar preso ao passado. O presente deve ser vivido com confiança. Confiança em quem? Nós mesmos não, em Deus. Mas Deus nos dotou
com potencial, basta desenvolver esse potencial. O presente tem que ser vivido com confiança em Deus. Agora, o futuro está nas mãos de Deus, mas são mãos benevolentes. Eu tinha mais ou menos 19 anos e eu preguei um sermão que tinha, que eu falava sobre as mãos benevolentes de Deus. Eu lembro até hoje. Eu tinha 19 anos. Não precisa fazer conta, quantos anos se passaram, mas hoje eu estou com 49 anos de idade. Olha só, as mãos benevolentes de Deus. É isso. Porque quando a gente olha para a eternidade, é confiar que a misericórdia de Deus é maior do que o medo que carregamos. Então, essa história de Jonas, conforme nós vimos aqui, vamos aqui voltar para o início, já que você visualizou, vai mostrar que, acima de tudo, Deus chama, Deus corrige, Deus salva, Deus ama até o inimigo. Deus quer sempre dar uma nova oportunidade. E ele continua chamando até hoje.